E bora começar o vídeo que hoje é dia de denúncia aqui nesse canal. Além disso, muitas notícias a respeito dos mercados e sobre investimentos. Meu nome é Ricardo, eu faço parte da Lariat e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o caso do shake das criptomoedas, além de boas notícias para quem gosta e já investe na VEG, além da MRV, que está com alguns investimentos aparentemente congelados no exterior. Então bora pro vídeo de hoje que tem bastante coisa interessante. E hoje a gente começa falando sobre a construtora MRV, que está congelando a capitalização da sua subsidiária lá nos Estados Unidos. E para quem não conhece, a MRV é uma empresa de engenharia e construção civil que atua aqui no Brasil principalmente, tendo participação no país todo, mas que também tem uma subsidiária que fica lá nos Estados Unidos. E é mais focada nessa subsidiária que vão ser as notícias de agora. A subsidiária americana Resia, ela está focada justamente na construção de imóveis próximos a centros urbanos, mas trazendo essa levada de ser mais acessível, isso dentro do padrão do público americano. E recentemente a MRV declarou que as suas estratégias de expansão não contemplam novos investimentos e capitalização de pessoas privadas ou instituições privadas para a sua subsidiária americana Resia, fazendo com que eles desacelerem a estratégia de crescimento abrupta que eles estavam praticando para essa empresa. E essa informação, é claro, não é muito bem vista pelo mercado, principalmente porque a Resia estava tendo um destaque bastante importante nos resultados da companhia nos últimos tempos. Logo, eles colocarem um freio no crescimento dela não soou tão bem aos ouvidos dos investidores. E é claro que essa notícia não vem à toa, principalmente porque nesse momento o mercado americano não está propício à captação de crédito. Eles estão num ciclo de alta de juros bem elevada, principalmente para o padrão americano. E com isso, acabamos tendo o dinheiro mais caro na praça, o que na prática é ruim para ambos os lados. Para quem está captando crédito nesse momento ou pretende se capitalizar, fica ruim, porque as taxas de juros praticadas pelo mercado acabam ficando muito mais elevadas. E para alguém que vai emprestar dinheiro, também não é a melhor das situações. Uma vez que a taxa de juros esteja bastante alta, significa que a renda fixa ou os títulos de dívida americano, por exemplo, estão rendendo muito mais. E como esse tipo de investimento é um investimento com menor risco que a gente tem no mercado, acaba não valendo muito a pena para você correr mais riscos para ter um retorno ali que não é tão mais interessante. E é por isso que nesse momento, empresas que trabalham com a construção civil, que é um setor naturalmente mais alavancado para sua construção e também entrega dos seus projetos, ficar um pouco mais desacelerado e também segurando um pouco os seus investimentos. É importante a gente frisar aqui também que isso só tem a ver com investimentos futuros da empresa. Todos os projetos que já estão em andamento e também que estão com entregas programadas não vão passar por nenhum reajuste, aparentemente, pelo que eles informaram, porque já está capitalizado e já está sendo aplicado esses recursos nos lugares devidos. Mas é claro que em caso de novidades e mudanças nesse assunto, nós voltamos a falar por aqui. Mas agora eu quero saber de você, como andam os seus investimentos? Está colocando aí no setor da construção civil ou está meio assustado com as taxas de juros por aí? Manda pra gente aqui nos comentários. Se você gosta de saber mais sobre investimentos e ter esse tipo de notícia aí no seu feed, considere se inscrever aqui no canal, porque nós fazemos vídeos semanalmente. Então, assim você evita perder. E é claro, se você gostou do que a gente está falando aqui, manda aquele like, porque ajuda que nós possamos alcançar mais pessoas. Então, depende de você esse canal crescer cada vez mais. Estão acontecendo algumas mudanças nas estratégias e na necessidade de geração de energia mundo afora, e parece que tem um player brasileiro bem posicionado para esse crescimento. Não é novidade para ninguém que a VEG, uma indústria brasileira, é uma das queridinhas da bolsa. Os investidores adoram essa empresa. E é claro que isso não é à toa. A empresa, se nós olharmos em retrospecto, demonstra ter um crescimento bastante elevado, o que, é claro, abre o olho de muita gente na bolsa de valores. Apesar disso, no último ano a VEG não está tendo os melhores resultados, ficando até mesmo abaixo do índice do Bovespa em questão de rendimento. Mas essa realidade está prestes a mudar, segundo alguns analistas, porque eles acreditam que a empresa está pronta para um crescimento acima do esperado nos próximos meses ou anos. E para entender esse cenário, nós precisamos partir do princípio que é entender o que a VEG faz. A VEG é uma indústria que trabalha na fabricação e venda de motores elétricos, transformadores e também geradores. E ela não só é conhecida pela excelência dentro da sua linha de produção, como também pelos seus investimentos
investimentos constantes em inovação e em novas tecnologias. E boa parte da visão favorável que essas casas de análises têm com relação à empresa está relacionado a justamente essa parte, os seus fundamentos, ou seja, o que faz a empresa ser realmente boa. E os fundamentos da empresa estão bastante alinhados com uma tendência mundial, que são basicamente duas: criar energia de maneira mais eficiente e também de maneira mais limpa, que agride menos ao meio ambiente. Isso vai se agravar quando nós olhamos para o cenário europeu do momento, onde eles estão passando por uma crise energética, dado alguns fatores. E elencando alguns dos motivos, nós podemos falar principalmente do conflito entre Rússia e Ucrânia, que fez com que a própria Europa tivesse que aplicar sanções ao país e, logicamente, a Rússia retalhou, cortando o gás que está indo para a Europa. E não relacionado ao conflito, nós também tivemos um período de estiagem e secas bem graves na Europa, que fez com que hidrelétricas e até usinas nucleares tivessem que trabalhar abaixo da sua capacidade máxima. Tudo isso corrobora para um ambiente onde fica mais caro e mais difícil a geração de energia, fazendo com que empresas que trabalhem na eficiência desse serviço e desses produtos se destacarem, como é o caso da WEG. E é por isso que várias instituições que fazem esse tipo de avaliação colocaram como uma posição favorável na valorização e no preço das ações da WEG num futuro relativamente próximo. É sempre importante lembrar que, por mais qualificadas ou embasadas sejam as opiniões dessas casas de análises, elas ainda estão no campo da especulação. E como nós sabemos que eles não têm bola de cristal, não adianta você simplesmente seguir cegamente o que eles têm a dizer e aplicar isso na sua estratégia de investimentos. Você precisa entender o que você está fazendo antes de tomar qualquer decisão. Então fica aqui o meu aviso: não fique seguindo dicas de investimento por aí, nem minhas, nem de ninguém, se você não tiver um bom embasamento para isso. Se você quiser entender um pouco mais sobre o embasamento dessas opiniões, nós vamos colocar aqui embaixo o link original, onde tem a explicação de cada uma delas. E ainda falando da WEG, a empresa fez um anúncio que colocou todo mundo ainda mais ansioso para ver os resultados da empresa futuramente. Em uma informativa ao mercado, eles anunciaram que vão fazer um investimento de 600 milhões nos próximos 3 anos para aumento do seu pátio produtivo, ou seja, mais ou menos 200 milhões por ano. Acho que dá para fazer alguma coisa com esse dinheiro aí, né? Com um novo investimento, a estimativa é que a empresa consiga aumentar a sua produção de motores industriais em até 25%, o que é, claro, um ótimo resultado para uma empresa. Mas agora eu quero saber, essas notícias te deixam mais animado com o futuro da WEG ou você ainda tem um pé atrás com a empresa? Manda pra gente aqui nos comentários. Mas agora eu quero saber de você. Você quer ganhar dinheiro fácil? Vamos voltar para essa história para a gente entender por que ela nunca acaba bem? E essa semana, a Polícia Federal está fazendo uma operação para pegar o suposto sheik das criptomoedas, que estaria por trás de um esquema bilionário no Brasil e no mundo, que teria movimentado cerca de 4 bilhões. E dessa vez sobrou até mesmo para a filha da rainha dos baixinhos, a Sasha Meneghel, para cair no conto do vigário. Pelo que foi dito, ela e o seu marido poderiam ter ficado no prejuízo de aproximadamente 1,2 milhão de reais. E com isso, a Sasha entra no hall de pessoas famosas que acabaram caindo em esquemas milionários. Isso não é motivo para chacota ou zoação com a garota, mas sim pode servir de aviso para pessoas, porque, obviamente, uma pessoa com mais notoriedade entrando num desses casos ajuda a disseminar mais a palavra, ou seja, não caiam em golpes financeiros. É claro que para a gente entender como você pode evitar de cair num golpe financeiro, vamos entender mais ou menos a estrutura desse para a gente entender como evitá-lo. Para angariar pessoas para esse suposto investimento, o grupo prometia um retorno de 20% em cima do valor aportado depois de um determinado período. Esse rendimento seria resultado de uma equipe de traders que estariam trabalhando no mercado de criptoativos, a questão de fazer especulação dentro desse mercado. E aqui vale lembrar que eles estariam aportando esse dinheiro no mercado totalmente especulativo e estariam dando garantias desse retorno, ou seja, uma coisa não casa muito bem com a outra. Risco alto, garantia de retorno, não funciona. E para conseguir fazer as operações, além de também despistar um pouco as autoridades, o grupo teria um total de 100 empresas que fariam um conglomerado empresarial dentro do Brasil e fora dele, justamente para tentar burlar aí as leis de cada um dos países. E aqui nós vamos usar essa notícia tão triste justamente para alertar as pessoas de algumas coisas que podem te ajudar a escapar de um futuro golpe desse tipo. E a primeira coisa que você tem que entender é: não acredite em ganhos acima do mercado. A lição número 1 que você aprende ao começar a mexer com a renda variável é que os riscos
estão proporcionalmente ligados ao retorno. Muito retorno, muito risco. Não dá para fugir dessa lógica. E se estão te oferecendo um retorno muito acima do mercado, só existem duas opções. A primeira opção é que esse investimento tem um risco muito elevado. A segunda é que estão escondendo alguma parte do processo que você simplesmente não está vendo. E é claro que em ambas as situações eu diria para você não colocar o seu dinheiro ali, porque você não sabe o quanto ou se vai conseguir tirar ele de volta. E o segundo aviso é para você nunca, mas nunca mesmo entrar num negócio que você não entende como eles fazem dinheiro. Você se tornaria sócio de uma empresa que você não sabe o que faz, não sabe como nem quanto ela fatura? Pois é, eu particularmente não entraria nessa. Então por que você colocaria o seu suado dinheirinho numa aplicação que você não entende como eles vão trazer um retorno para você? Ou pior, que você não sabe nem exatamente o que eles vão fazer com o dinheiro. Então fica aqui o aviso final. Se você não entende o que a empresa faz, se você não entende como ela ganha dinheiro ou como você está realmente inserido dentro da cadeia, fica fora. Existe sim a possibilidade de algum negócio não ser simplesmente um esquema, é claro que existe, mas é muito melhor você estar de fora de algo que você não compreende do que você estar totalmente exposto a um risco desnecessário. Nós aqui da Lariate ficamos muito tristes em ouvir esse tipo de história, principalmente porque o nosso trabalho envolve educação financeira e a gente sabe que ela é tão importante justamente para que as pessoas saibam lidar com esse tipo de situação. E se você gostou do conteúdo de hoje e principalmente achou relevante esse aviso, mande para um amigo seu que você acha que pode se beneficiar dele. Assim a gente espalha a palavra e deixa as pessoas cada vez menos propícias a cair nesse tipo de golpe. E para finalizar o vídeo de hoje, eu quero saber de vocês qual foi a notícia que te chamou a atenção e que nós não comentamos aqui. Manda nos comentários para a gente bater um papo durante a semana. Eu vou ficando por aqui e até a semana que vem.